Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao meu canal Padre Marcos Maria dos Santos. Eu desde já convido você a dar o seu joinha, você também está divulgando este canal, está passando para outras pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 4, versículos de 12 a 23. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do rio da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em sua sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no terceiro domingo do tempo comum do ano A, portanto, a igreja convida convida cada um de nós a meditarmos no Evangelho de Mateus. E nós estamos neste tempo comum aqui na Espanha, também na Itália, chamado de tempo ordinário, ou seja, em outros países, que é esse tempo mais longo de 34 semanas, do qual nós vamos meditando o ministério público de Jesus. Quando nós vamos ver a vida de Jesus, esse Jesus histórico, que é o mesmo do Jesus da fé, podemos comumente dividir em três grandes etapas. Então, a santa infância de Nosso Senhor, então seu nascimento, a sua infância, a sua chamada vida oculta. Então, aquela vida, nós temos o relato dos evangelhos de Lucas, por exemplo, até os 12 anos, então dos 12 aos 30 anos, portanto 18 anos de vida oculta de Nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em Nazaré, com São José, com Nossa Senhora, e depois o terceiro período de 3 anos, chamado Ministério Público, que vai consumir e se consumar justamente com o mistério pascal da sua paixão, morte e da sua ressurreição. Esse ministério público de Jesus tem início, como nos informa o Evangelho de Lucas, quando Jesus tinha ao redor, ele usa esse termo ao redor dos seus 30 anos de idade, então, ou mais ou menos, então vamos colocar como a igreja geralmente nos coloca com 30 anos de idade, que seria o ano em que o homem poderia se apresentar como mestre para Israel, como rabi, como Hassid, como um justo, como um santo, e ao mesmo tempo também formasse um grupo de discípulos. O ministério público de Jesus tem início com seu batismo. Esses dias, nós festejamos o batismo do Senhor, quando Jesus se apresenta para João Batista, no Rio Jordão, quando Jesus é ungido pelo Espírito Santo, quando o Espírito aparece em forma de uma pomba, quando se escuta a voz do Pai: este é meu Filho muito amado, escutai tudo vós. E a carne de Jesus, a humanidade de Jesus é ungida pelo Espírito Santo. E Nosso Senhor, em outro momento evidente, sai do batismo e vai para o deserto, vai ser tentado pelo demônio, vai jejuar 40 dias, 40 noites, vai ser tentado por Satanás e vai vencer o maligno nas suas tentações. E quando Nosso Senhor sai e está cheio do Espírito Santo, sim, nessa continuação, é quando ele começa o seu ministério público. Ele saindo, e já está nessa região justamente da Galiléia, de Cafarnaum, ele começa a chamar os seus discípulos, começa a chamar os seus apóstolos. É necessário nós agora termos bem presente, porque esse evangelho é o evangelho da vocação dos apóstolos.
Jesus ele teve uma preocupação. Infelizmente as pessoas têm uma seguinte ideia, né, de que Jesus não fundou numa igreja. Bem mentira. Nós vemos no Evangelho que ele fundou. Ele quis fundar uma igreja. E nós sabemos pela nossa fé, pela revelação, pela própria história também que essa igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana, uma igreja. Quando nós vamos ver em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, Jesus fala para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Ele usa o pronome possessivo. Eu estou aqui colocando na tradução portuguesa, mas minha, né, igreja, minha carral, meus eleitos, a minha assembleia. Então ele tem essa intenção, e para isso ele já vai, ele forma a sua igreja de um certo momento, de uma certa forma, posso assim dizer, o germe dessa igreja com os seus discípulos. E ele vai escolhendo. Então é muito interessante que não são os discípulos que escolhem, mas ele que escolhe os seus discípulos. E evidentemente que há uma distinção entre o apóstolo e o discípulo. Padre, como assim? Nós vamos ver por outro evangelho, o evangelho de Lucas, por exemplo, que Jesus tinha ao redor de uns 72 ou algumas traduções 74 discípulos. Então, um grupo de pessoas que o seguiam, que o escutavam, que lutavam para realmente viver aquilo que Jesus pregava, que era um grupo maior. E aí nós podemos imaginar que havia graus de aderência para com a pessoa de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 15, São Paulo vai falar que 500 pessoas testemunharam a ressurreição de Jesus. Jesus apareceu de uma vez só, né, para todos. Alguns vêm dizer que justamente essa aparição de uma vez só para todos foi na sua ascensão. Então podemos imaginar um grupo mais largo, vamos imaginar os 500 discípulos, um grupo mais reduzido, 72 discípulos que foram enviados de 2 em 2, e um grupo ainda mais seleto. Esse grupo seleto, que o Evangelho vem nos dar o nome de apóstolos. Apóstolo que vem do grego apostolai, que significa enviado. Então, Jesus, ele é o apóstolo do Pai, porque Jesus é enviado ao Pai, é enviado do Pai. E, ao mesmo tempo, os apóstolos são enviados de Jesus. A ponto que o próprio Jesus vem dizer, quem vos escuta, a mim escuta. Quem me escuta, não escuta a mim, mas escuta o meu Pai que me enviou. Quem vos rejeita, não vos rejeita, mas rejeita a mim, e quem me rejeita, não rejeita só a mim, rejeita o Pai que me enviou. Então, Nosso Senhor escolhe dentre eles os seus apóstolos, os seus enviados, aqueles que vão estar mais próximos dele, aqueles que vão mais radicalmente o seguir. Depois nós vamos ver justamente que há uma distinção entre o discípulo comum e o apóstolo, porque o apóstolo vai ter esse poder de jurisdição e de governo, e esse apóstolo ele vai receber depois por parte de Jesus, na última ceia, o poder de consagrar o corpo e o sangue do Senhor na Eucaristia, ou seja, eles serão ordenados sacerdotes da nova e eterna aliança, ordenados bispos da nova e eterna aliança. E no domingo da Páscoa, pela manhã, domingo da Páscoa, eles receberão o poder de perdoar os pecados. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados, serão retidos, como está em João no capítulo 20. Então, percebemos, irmãos, que Nosso Senhor delegou esse poder sacerdotal. Jesus, que é o sacerdote do Pai. Olha que coisa interessante como nos fala o autor da carta aos Hebreus, não o sacerdote segundo a ordem de Araão, não o sacerdote da tribo de Levi, não esse tipo de sacerdote, mas o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como está em Hebreus, como está referindo-se no Salmo 109. Ou seja, uma modalidade nova. Ele é sacerdote porque ele é Deus e ele é homem, e ele se oferece ao Pai em sacrifício por nossa salvação, e não só se oferece, como também se dá alimento. Então, nós encontramos a pessoa de Jesus, ele sendo sacerdote, sendo altar e sendo vítima. Mas Nosso Senhor tem essa preocupação de chamar os seus, para que eles pudessem ser formados. É muito interessante, nós padres, quando a gente deseja ser padre, nós entramos no seminário, entramos numa casa de formação. E não meramente vamos ter 2 faculdades, a filosofia e a teologia, mas nós vamos ter um reitor, um formador, né, que nós chamamos a igreja de reitor. Podemos dizer que o tempo de seminário dos apóstolos foram esses 3 anos. E o seu reitor foi o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus o formador deles. E que coisa interessante que Nosso Senhor,
ele começa a pregar, ele com um núcleo de uma mensagem: convertei-vos e crede no Evangelho, convertei-vos, ele vem dizer, porque o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Então, nós temos aqui dois núcleos da mensagem de Jesus. Primeiro, a conversão. E a conversão significa mudança de vida, mudança de mentalidade. Então, podemos imaginar, por exemplo, um fariseu, né? Um fariseu não era um pecador público, né? Como um publicano, não era um ladrão, não era um prostituído, não. Aos olhos de quem estava do lado de fora, era um homem santo, um homem religioso. Um fariseu cumpria os 613 mandamentos da lei mosaica, mitzvot, mas tinha que mudar a sua mentalidade. Tanto quanto que eles rejeitaram Jesus. Boa parte deles, o grande massa, rejeitou a Jesus. Um ou outro que acabou aderindo a Jesus. Então, a conversão, a palavra conversão, que tem essas duas palavras aqui, o padre traduz do grego para o português, que é o metanoia, que é meta, caminho, nous, noia, mente, ou seja, mudança de mentalidade. E outra palavra que vem de origem hebraica, que é o techuvá, que é o volver-se, voltar para trás. Isso significa conversão. A conversão, ela começa por uma mudança de mentalidade para uma mudança de comportamento. Por exemplo, nós encontramos pessoas dentro da igreja, e as pessoas, principalmente nós brasileiros, procuram a igreja como se fosse uma terapia, né? É muito interessante. A igreja como se fosse um hospital para as coisas que eu não encontro, podemos dizer, remédio na medicina ordinária. Eu sempre gosto de falar que, assim como uma cadeira ela tem 4 pontos de sustentação, e aí que, dependendo do material da cadeira, esses 4 pontos estando equilibrados, ela suporta qualquer peso. Se falta um desses pontos, né, imagina uma cadeira de 3 pontos, já fica um pouco mais falta de equilíbrio. Se tiver 2, acabou, já não é mais cadeira, vai ser uma outra coisa. Os seres humanos, nós, principalmente as pessoas, posso dizer, principalmente nós brasileiros, né, procuram a igreja justamente nesses 4 pilares, né, nesses 4 tipos de problemas que geralmente giram em torno desses problemas da vida da pessoa e a sua busca por Deus, que é a vida financeira. As pessoas vão na igreja pedindo que Deus abra portas de emprego, que Deus os abençoe financeiramente. A vida de família, a família que eu digo a relação de pai com filho, filho com pais, avós com netos, as relações familiares. Depois a vida amorosa, né? Todo mundo procura nesse mundo à medida do possível ser feliz, né? Ser amado e amar também. Então, as relações de marido, esposa, de noivos e noivas, de namorados, etc. E depois a vida, a saúde, né? Então, é necessário ter saúde. Então, saúde, vida financeira, vida amorosa e depois a vida familiar. Tanto que os protestantes, os evangélicos, principalmente os pentecostais, cujas igrejas são caça-níqueis, eles vão pregar e vão fazer campanhas nessas direções, né? Poucas pessoas vão na igreja por amor a Deus, para agradar a Deus. Há alguns que vão por medo do inferno, né? Bom, quantos vão por amor ao Senhor? Então é necessário não só mudar o meu comportamento. Então aquilo que muito me agrada, por exemplo, o padre Cícero do Juazeiro, né, que está em processo de canonização, né? Então ele que viveu até a década de 30 do século XX, uma verdadeira bagunça no Brasil. Estou aqui falando da década de 30, perdão. E ele dizia, né, no cangaço, no meio daqueles cangaceiros, quem roubou que não roube mais, quem traiu não traia mais, quem matou não mate mais. Isso é mudança de comportamento. Mas é necessário também mudar a nossa mentalidade. Tem gente que está dentro da igreja com mentalidade do mundo. Então, por exemplo, eu estou dentro da igreja, mas defendo aborto. Estou dentro da igreja, mas eu defendo amor livre, sexo livre. Estou dentro da igreja, mas eu defendo, por exemplo, a união gay, eu defendo o movimento, ou melhor, a ideologia LGBTQIA+. Estou falando de ideologia. Não estou falando aqui de preconceito, mas eu estou falando de todo o substrato ideológico, filosófico, sociológico que está por detrás desses movimentos. Estou dentro da igreja e defendo, por exemplo, ideologia de gênero. Ou seja, eu estou dentro da igreja, mas eu não tenho a mentalidade de Cristo. Como Paulo fala, é necessário termos a mente de Cristo. Nosso Senhor está falando e nos chamando para a conversão, que dura toda uma vida. E o primeiro passo para eu me converter
É o reconhecimento, a humildade de reconhecer que necessita de conversão. Continuando, Nosso Senhor então, andando à beira do mar da Galileia, ou seja, no dia a dia dos apóstolos, no seu trabalho, no seu cotidiano, ele chama Simão Pedro e seu irmão André, né, lançando a rede, ou seja, eles estavam a trabalho, estavam trabalhando, e depois Jesus vem dizer, segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E depois Jesus viu mais dois irmãos, Tiago, e viu João evangelista, o Tiago aqui, o Tiago maior, o que evangelizou a Espanha, aqui na região de Saragoça, e que está sepultado em Compostela, e estavam consertando as redes. E aqui é necessário nós entendermos uma coisa muito interessante. Vem dizer assim para nós que imediatamente deixaram a barca e o Pai e seguiram. Deixaram o trabalho, deixaram aquilo que estavam fazendo, deixaram o seu Pai, ou seja, deixaram aquilo que eram suas relações afetivas para seguir a Jesus de todo o seu coração. E a vida deles mudou completamente. E Nosso Senhor, ele vai andando por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando todo tipo de doença e enfermidade. Nós vamos ver que Jesus vai curar, que Jesus vai libertar, mas toda a cura de Jesus é um sinal também, ou seja, Jesus cura, mas há uma certa parábola por detrás das curas de Jesus. João tanto que vai chamar as curas de Jesus de sinais, os sinais. Este foi o sinal, até os 7 sinais que o quarto evangelho vem nos falar, porque a cura que Jesus realiza para o bem e ordem da salvação da pessoa também é para confirmar sua doutrina. Ele, sendo Deus, cura para confirmar aquilo que vem a ser o seu ensinamento, indicando que a sua doutrina vem do céu. E ele gastava boa parte do tempo ensinando. Aqui está, por exemplo, a grande missão que nós padres temos, a grande missão que o sacerdote tem, a grande missão, porque assim foi da vontade de Deus, que a sua igreja tivesse essa dimensão hierárquica, né? A igreja tivesse uma visibilidade, uma exterioridade, ela tivesse uma igreja exterior, não é só uma igreja interior, e eu sou a igreja, não. A igreja há uma visibilidade, há uma exterioridade, podemos assim dizer, há um rosto, há uma historicidade, há uma hierarquia entre pastores e ovelhas e o nosso pastor maior, que é Jesus. Desde o Papa aos bispos que governam suas dioceses, a nossos padres, a nossos presbíteros, que ajudamos na missão apostólica aos bispos. E a grande função do sacerdote católico, ordenado católico, é o munus docendi. Padre, que significa docendi? Docem significa ensino. Né? Tanto que a gente vai numa escola, vai numa universidade e a gente fala qual é o corpo docente, né? Ou seja, qual é o grupo, qual é o colégio dos professores, a categoria dos professores. Então, uma da missão do padre não é só a patente, governar. Eu digo aqui o padre, e já estou incluindo padre, eu quero dizer sacerdote, evidentemente, incluindo desde o Papa, que tem o governo universal da igreja como sucessor de Pedro, mas os bispos na sua diocese, os padres da sua paróquia, e não só esse munus docendi, não só o munus santificandi, ou seja, quando o sacerdote ministra os sacramentos de Jesus Cristo, pelas quais vêm-nos as graças de Deus, mas também o munus docendi. Cabe a nós ensinarmos para o povo a palavra de Deus, como Jesus ensinava. Mas aqui mais uma dimensão dessa questão do apostolado. Esse apostolado que deve nortear a nossa vida de evangelizar, né? Eles foram chamados a serem pescadores de homens. E será que nós estamos sendo pescadores de homens, meus irmãos, minhas irmãs? Será que estamos tendo essa preocupação de fazer Jesus Cristo conhecido, de fazer Jesus Cristo servido, de fazer Jesus Cristo amado? Será que nós temos essa preocupação? Você tem de falar de Jesus? A gente muitas vezes gastamos muito tempo fazendo planos pastorais, mas como que nós vamos evangelizar, Padre? Pelo nosso testemunho. Como dizia São Francisco de Assis, talvez a sua vida seja o único evangelho que o seu irmão possa ler. Esse mesmo pensamento também era compartilhado por Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá. Será que nós estamos evangelizando, irmãos e irmãs? Claro que nós sempre estamos abaixo daquilo que é o evangelho. O evangelho sempre está além daquilo que é a nossa vida.
Será que nós estamos confessando Jesus com a boca? Ou nós temos vergonha de fazer o sinal da cruz, vergonha de falar que vai na missa, vergonha de falar que é católico? Será que nós temos essa vergonha? Será que eu tenho essa preocupação de falar de Jesus para os meus? A preocupação de batizar meus filhos, batizar meus netos, de convidá-los à catequese, de rezar junto. A preocupação de evangelizar se eu vejo um companheiro de trabalho, um amigo que está se perdendo. Quantas pessoas, por melhor que nós sejamos, sempre haverá pessoas que não gostam de nós. Porque entra a antipatia e a simpatia. Mas por pior que sejamos, por melhor que sejamos, vai ter gente que não gosta de nós. Por pior que sejamos, sempre haverá gente que gosta de nós. E essas pessoas tendem a abrir o coração. Porque todos nós temos problemas. E as pessoas tendem, elas se inclinam a abrir o coração a quem elas confiam e elas gostam. Será que essa pessoa que vem até você, abre o coração, você fala de Jesus para ela? Essa é a tua missão. Isso é ser pescador. De convidar, de falar de Deus, de impor as mãos, de rezar pela pessoa. Pessoas que precisam de um carinho, precisam de um afeto, de um beijo, de um abraço, de uma oração que você pode fazer. Pescar homens para Deus, pescar homens e trazê-los para a barca. Hein? A barca é a igreja. A barca é a igreja. É a barca de Pedro. É laçar esse peixe que se transforma em ovelha para fazer parte do rebanho, como eu. E aqui, talvez você possa dizer assim, mas padre, por exemplo, eu não consigo evangelizar minha família. Claro, a família nunca nos escuta. Né? Santo de casa não faz milagre, como diz o ditado, como diz outro ditado. Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Como o próprio Jesus falou, em casa, nenhum profeta é aceito na sua casa, ninguém é profeta na sua própria pátria. Mas você pode semear na casa do outro, você pode evangelizar o outro. E alguém, Deus vai colocar para poder evangelizar a sua família, a sua casa, os seus. E aí eu posso me apropriar daquilo que diz lá, justamente o livro de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como está em Atos, no capítulo 16, no versículo 32. Crê no Senhor Jesus e tu e sua casa serão salvos. Isto é ser pescadores de homens, que eu e você somos chamados a sermos. Pescarmos a uns pelo coração, a outros pescarmos pela cabeça. Como dizia São José Maria Escrivá, né? Os homens, nós homens, aqui eu falo enquanto gênero, enquanto homem, varão. Né? Muitas das vezes a mulher é sempre emocional, boa parte das mulheres vão na igreja para rezar pela sua família, pelo filho, etc. Mas muitas das vezes um homem é necessário se converter intelectualmente. Eu tenho que me converter intelectualmente. E é tão bom nós vermos conversões assim, né? Quando vemos a vida de um Chesterton, por exemplo, o grande convertido, primeiro intelectualmente ele se convenceu da fé. Porque a fé é necessário também o ser convencido. Quando eu vejo, por exemplo, esse autor que era protestante, o pastor presbiteriano, Scott Hahn também, que escreveu Todos os Caminhos Levam a Roma, o Banquete do Cordeiro, falando da Santa Missa, e fazendo essa relação entre a missa e o livro do Apocalipse, se converteram intelectualmente. E aqui é necessário, nós católicos, porque uma conversão ela não passa meramente, ela é um processo, ela não passa meramente pela emoção, porque a emoção passa. Quantas pessoas vão em grupo de oração, participam de missa de cura e libertação, choram, e depois volta à vida a mesma coisa. Porque a emoção passa, hoje você chora, amanhã você não chora mais. A segunda-feira vem para todo mundo. Então a minha conversão não passa meramente só pelo meu sentimento. Ela não passa só pelo meu comportamento. Ela vem passar também pela minha mentalidade. Ela vem passar até mesmo pela minha racionalidade. Pela minha vida intelectual. Ou seja, eu me converto porque eu me convenci racionalmente, intelectualmente, que a fé, ela é real, ela é coerente e ela é a verdade. E mais do que fome de pão e sede de água, os homens têm sede da verdade. Deus criou dentro de nós este instinto, essa inclinação. Buscamos a verdade e a verdade é real. A verdade não é meramente uma doutrina ou um conjunto de ensinamentos.
A verdade não é meramente uma filosofia. A verdade existe. E a verdade em si, ela traz esse componente de intolerância, evidentemente no lado bom da palavra, porque o mais um é dois, eu não tenho liberdade para pensar que é três ou quatro. E essa verdade se fez homem, se encarnou e é o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus vem dizer justamente, lá em João no capítulo 14, versículo 16, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como diz Hebreus no capítulo 1, Deus falou de diversas maneiras pelos profetas em outrora, mas por último falou através do seu Filho. Como está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, existe um só mediador entre Deus e homens, Cristo Jesus, homem. Como no diálogo com Pilatos perguntou para Jesus, quia veritas est, o que é a verdade? E Jesus silenciou-se, como dizendo para o próprio Pilatos, Pilatos, você não está escutando a verdade, você está vendo a verdade, Pilatos. Porque todo aquele, para isso eu vim, nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade, Pilatos, e todo aquele que ouve, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Sejamos pescadores de homens, tragamos todos para Jesus, para a barca de Pedro, para a igreja, para a sua esposa, para o corpo místico. É impossível vivermos o evangelho sozinhos. Nós precisamos viver o evangelho em família. Que o Deus eterno e todo-poderoso vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.